Bom dia, boa tarde, boa noite, você está na TV Gameleira News, programa do Paquinha, na rodada de entrevistas nas eleições 2020. Hoje em nossos estúdios, o Dr. Luciano, ele que é especialista em direito eleitoral. Vai tirar dúvidas, falar sobre várias situações, sobre as eleições 2020 em Gameleira de Goiás. Nós já voltamos em 5 segundos com essa entrevista exclusiva. Aguarde aí. Olá, voltamos ao vivo nos estúdios da TV Gameleira News. Hoje a entrevista com o Dr. Luciano, ele que é especialista em direito eleitoral. Dr. Luciano, seja bem-vindo aos estúdios da TV Gameleira News. Muito obrigado, Paquinha, agradeço muito. Gostaria de me dirigir agora aos nossos telespectadores, né? Vamos assim dizer, pela internet. E como o anfitrião diz, bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos assiste. Obrigado pela sua audiência. Tá aí, obrigado, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Vamos discutir aí vários assuntos a respeito das eleições 2020. Mas antes disso, doutor Luciano, o senhor já é uma figura até conhecida em nosso município, em Silvânia é bastante conhecida, em Gameleira nem tanto. Gostaria que o senhor fizesse uma pequena apresentação da sua biografia, da sua história. Gostaria da sua luta na advocacia, por favor. Paquinha, eu formei em 2010, no ano 2010, na Universidade Paulista, campus Goiânia. E de lá pra cá a gente tem batalhado muito. Eu passei no exame de ordem em 2012, tornei advogado, abrimos o escritório em Silvânia, eu trabalho junto com meu pai no escritório de Silvânia. E depois disso me pós-graduei em Direito Civil, Processo Civil, Direito Administrativo, Direito Eleitoral, estou fazendo a pós-graduação agora. Tenho atuado bastante na área do direito previdenciário, que é o nosso ramo. Que bom. Mas também lutando aí na área do direito civil, processo civil e também direito eleitoral, como você disse. Já fizemos parte aí da Comissão de Direito Eleitoral da OAB do Estado de Goiás. Que maravilha. E hoje nós temos o escritório Silvânia, Goiânia e unidade em Palmas também no Tocantins. Que bom. Onde a gente atua nesses âmbitos que eu já falei. Temos dado uma passadinha também pelo direito criminal. Olha, bem amplo, hein? Somos o primeiro advogado da região de Estrada de Ferro que consegue uma liminar em habeas corpus no STJ em Brasília. Olha, que maravilha. Fizemos história aí, tenho uma satisfação em dizer isso. E é isso, Paquinha. E a gente está aqui à disposição quando você precisar, da população e de toda a região aqui. Bem, já deu pra você ver um pouquinho aí que o homem é graduado, né? Graças a Deus, é uma honra para nós da TV Gameleira News receber o senhor aqui em nossos estúdios. Mas vamos aos nossos assuntos. Viemos aqui para falar de eleições 2020, não é, doutor? Vamos para o primeiro assunto, calendário eleitoral 2020. Eu tenho certeza que muitos espectadores, muitos pré-candidatos a vereadores em Silvânia e também aqui em Gameleira vão estar nos assistindo e eles ainda se encontram em várias dúvidas a respeito do calendário eleitoral 2020. Fala um pouquinho para nós a respeito desse assunto, doutor. Paquinha, é o seguinte, o Congresso Nacional, através de uma consulta com o TSE, definiu em postergar por 42 dias as eleições municipais desse ano. Vai ser que dia as eleições? 15 de novembro. 15 de novembro, de qualquer forma. De qualquer forma, 15 de novembro. Maravilha. Então você, eleitor, já sabe. 15 de novembro terá eleições em Silvânia, em Gameleira e em todo o país. Isso mesmo. Isso foi decidido por causa da pandemia, que é um fato, né, que todos sabem disso aí. E houve alteração tanto da data das eleições, como a data das eleições puxa todo o resto do calendário. Alterou todo o calendário. Alterou todo o calendário. Mas de que forma? Os prazos que não haviam sido vencidos ainda foram postergados. Sim. Os que já haviam passado não serão reabertos. Não serão reabertos. Não serão reabertos. O que gosta de coligações, aquelas coligações que já aconteceram, não tem como reabrir mais. Isso. Como é que a gente pode dividir isso aí para ficar mais claro para o eleitor? Prazo de transferência de título de município. Não alterou. Não alterou nada. Já fechou, terminou. Prazo para filiação partidária também. Isso. Pré-candidato que precisa estar afiliado. Não vai reabrir. Não vai reabrir. Não vai reabrir. O que nós temos de prazo que ficou para frente? Como exemplo, a desincompatibilização. Sei. Aquele servidor público que quer ser candidato. Servidor público, radialista, pessoas que trabalham com mídia em geral, precisam se desincompatibilizar. E a gente pode deixar claro o que é desincompatibilizar. Tem muita gente que não sabe o que é. É bom só explicar. É você deixar de fazer aquilo. Por exemplo, um servidor público que está lotado na Secretaria de Assistência Social. Por exemplo, se ele quer ser candidato, ele precisa afastar do cargo. Ele não pode continuar a estar lá.
o médico, o odontólogo, o dentista que trabalha no postinho de saúde, que quer ser candidato, ele precisa sair. O motorista de ambulância. De ambulância. Legal, o motorista de ônibus. Inclusive um secretário. Todos têm que se afastar. Um auxiliar administrativo que esteja lá, por exemplo. Não precisa ser uma pessoa, às vezes, que trabalha diretamente com o público. Pode ser um serviço interno. Desde que ele seja servidor público, ele precisa sair. Ele precisa sair 3 meses antes, que é a regra. Principalmente no prazo de o candidato a prefeito. Também alterou também, doutor? Alterou também. O prazo final hoje é 15 de agosto. 15 de agosto? 15 de agosto. Quem é candidato Quem é candidato que é servidor público. Entendi. E isso, eu estou falando do servidor público que é o efetivo. Entendi. Porque o servidor público comissionado, o prazo dele já tinha passado antes, que é 6 meses antes da eleição, e esse não ficou aberto. Não ficou aberto, não. Ficou aberto. Então, o servidor público efetivo precisa sair 3 meses antes, ele vai sair 15 de agosto, que são 3 meses antes da eleição. Maravilha. Mudou alguma coisa nas eleições de 2016 para 2020, doutor? Mudou alguma regra? Mudou. O que mudou? Mudou da seguinte forma: nós tínhamos um prazo um pouco maior de campanha. Né? Então, assim, hoje nós temos um prazo muito exíguo, nós temos um prazo hoje de 45 dias corrido, né? De corrida de campanha. Então, assim, para o candidato, numa cidade pequena, por exemplo, como Gameleira, como Leopoldo de Bulhões, Vianópolis, que eu sempre cito como exemplo na região, não faz tanta diferença, porque 45 dias você consegue rodar o município inteiro. Mas vai ser uma campanha mais virtual, não vai ser, doutor? Essa vai ser mais sui generis ainda. Essa vai ser mais diferente ainda, porque com o fato da pandemia, hoje, por exemplo, uma pessoa que é do grupo de risco, ela não quer receber visita de ninguém. Você acha que ela vai querer ali, vamos colocar poucos candidatos, 25 candidatos passando na porta da casa dela todo dia? É complicado. Para pedir voto, para entrar na casa dela? Então não vai querer isso. Então vai ser uma campanha mais por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, né, que são as mídias que estão mais aí em destaque. Maravilha, bem respondido aí, você que estava com essa dúvida. Então, depois eu vou perguntar para o doutor mais para frente. Surgiu uma dúvida na minha cabeça aqui, doutor. As pessoas que já eram filiadas, estou falando dos pré-candidatos, que fizeram uma filiação, o tempo mudou, ficou como? Ficou a última filiação, quem tem 2 filiações, como que ficou? Eu li um pouquinho a respeito disso na internet, depois se o senhor não souber agora, o senhor pode procurar e responder depois. Você sabe dizer agora? Sei dizer agora. Como é que ficou? Porque teve gente que filiou 2 vezes, veio um prazo, mudou tudo. Como o STF determinou? Ficou a última filiação? Hoje, na verdade, a gente está uma certa dúvida no mundo jurídico em relação a isso. Porque, o que a lei diz? A lei diz que não vai voltar a abrir prazos que já foram encerrados. Encerrou. Como o prazo de filiação partidária se encerrou, em tese ele não abriria. Mas, é como eu disse, como a data da eleição é que puxa o resto do calendário, pode acontecer de você ter filiado um partido após o prazo que até então era fixado. É porque estava fechado, a bilheteria estava fechada, né? Isso, que era 4 de abril. Então, às vezes você filiou até 42 dias depois do último prazo, que era 4 de abril, a justiça pode vir a considerar aquilo como um prazo que você possa ser candidato. Entendi. Né? O que acontece é o seguinte, é que quando você... o último prazo de rodar, a gente fala rodar, é que o sistema, que chama filia, de filiação partidária, vai recepcionar os dados. Entendi. O último prazo já foi expirado, não vai ter outro. Então a única forma que você teria como comprovar essa filiação partidária é através da ficha de filiação. Da ficha de filiação. Mas pode acontecer de eventualmente ter uma falsificação ali, né? E aí já entra por outra seara, né? Que você vai investigar, e vai ser apurado o crime e tudo. Mas em tese, você poderia sim ser candidato em outro partido, tendo se filiado após o prazo. Eu fiz essa pergunta para o senhor, porque tem candidatos, tem pré-candidatos, eu conheço pré-candidatos em Gameleira, que eram filiados em um determinado partido, veio ali a quarentena, fechou tudo, fechou o TRE, fechou o cartório, fechou tudo, e ele preencheu uma ficha e se filiou a outro partido. Certo. E hoje, de certa forma, ele está até em dúvida em qual partido ele ainda está. Certo. Por isso que eu fiz a pergunta ao senhor, para o senhor esclarecer os pré-candidatos. Nós temos uma situação aqui em Gameleira, Paquinha, muito diferente. Inclusive, o Ministério Público, em uma reunião que a gente teve com ele recente, usou Gameleira como exemplo. Nós tivemos muitos casos aqui em Gameleira de dupla filiação. Dupla filiação. Dupla filiação. E tivemos casos de pessoas que, após o prazo, não tendo dupla filiação, entrou com um pedido judicial pedindo para trocar de partido. Trocar de partido. Isso. Depois fechou a janela. Isso. Nós tivemos alguns casos aqui, que inclusive nós advogamos, que eu posso falar com mais conhecimento de causa, que a justiça não aceitou esse pedido. A justiça disse que o prazo estava encerrado e manteve o último partido que elas tinham se filiado. Entendi. Nós temos casos também que envolve não só a Gameleira, envolve outros municípios que deu dupla filiação. Entendi. Quando dupla filiação, o que aconteceu? A pessoa foi intimada e disse qual partido queria ficar. Entendi. Mas nós temos uma situação um pouco diferente do
da realidade que aconteceu nos últimos anos. O promotor, vendo essa situação que estava acontecendo em todos os municípios, o que ele começou a fazer? Ele começou a invocar um artigo do Código Eleitoral que diz que se você se filiar em 2 partidos diferentes na mesma data, você comete crime eleitoral. Isso. E ele abriu vários TCOs de diversas pessoas. Gameleira teve isso, Vianópolis teve isso, Silvânia teve isso. E está imputando o quê? O TCO dá o quê? Dá uma cesta básica, prestação de serviço à comunidade, mas ele está fazendo a transação penal. Mas não dá impugnação da campanha, dá? Em tese não. Em tese não. Aí vai depender do caso concreto, como é que aconteceu. Entendeu? Entendi. E o que a justiça tem feito com a lei de filiação? Escolhe o partido que ela quer ficar e ela fica. Entendi. Mas tem uma multa para poder pagar depois. É a multa, né? Entendeu? Maravilha, bem respondido. Está aí as respostas do Dr. Luciano, ele que é especialista em direito eleitoral. Nós vamos para um pequeno intervalo, tomar um cafezinho Estrada de Ferro e nós já voltamos em 30 segundos e eu vou fazer uma pergunta aí, o que pode e o que não pode antes da campanha em 2020. Aguente aí, nós voltamos em 30 segundos. Nada melhor do que começar o dia tomando um bom café. E foi pensando em oferecer o melhor que o Café Estrada de Ferro colocou nos melhores supermercados o seu produto. Um café com aroma e sabor sem igual. Experimente você também. Café Estrada de Ferro, de Silvânia para o Brasil.